Olá, sou Júlia Guilherme Delmontes, graduanda em Saúde Coletiva pela Universidade de Brasília, e a minha orientadora nesse projeto de iniciação científica é a professora doutora Érica Quinaglia Silva. Desde já, nós agradecemos a atenção de todos na apresentação do trabalho. Bem, o uso de dados pessoais, ele se tornou uma ferramenta de gestão em saúde durante a pandemia de Covid-19 no Brasil, uma vez que esses dados foram utilizados pelo Estado para elaboração de estatísticas, de pesquisas, ampliação de monitoramento inteligentes e outros. Sabe-se então que o poder de controle mediante o domínio desses dados pessoais possibilita uma série de decisões tomadas pelo Estado, inclusive no que se diz respeito à criação e implementação de políticas públicas em saúde. Então, tornou-se importante uma análise de como a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, contribui na prática e na pesquisa em saúde no âmbito do tratamento dos dados sensíveis, porque torna-se importante a proteção do ser humano, bem como dos seus direitos fundamentais, como o direito à saúde e a proteção de dados pessoais. O objetivo desse trabalho foi entender a legitimidade das novas formas de biopoder que vêm sendo exercidas num capitalismo de vigilância, com técnicas que permitem a rastreabilidade da vida e a monetização dos dados pessoais, bem como analisar um possível desrespeito ao direito fundamental de proteção de dados pessoais sob a justificativa de proteger outro direito fundamental, que é o direito à saúde. A metodologia utilizada foi uma pesquisa qualitativa com o objetivo de compreender a atuação do Estado por intermédio da legislação específica de proteção de dados no que tange o tratamento de dados em saúde e o interesse pela digitalização das informações dos cidadãos brasileiros. Para tanto, foi realizada uma revisão bibliográfica e uma etnografia em documentos como a LGPD, o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, GDPR, e outros instrumentos normativos. Também foi considerado artigos em sites, artigos científicos, notícias veiculadas na mídias como reportagem e outros instrumentos e materiais que foram de extrema importância para a concretização do trabalho. Como resultado, foi observado que uma crise informacional se conjugou a uma crise sanitária, essa decorrente da pandemia de Covid-19, e que, diante dos processos de adoecimento e morte, o uso de dados pessoais por parte do Estado foi uma das alternativas de gestão implementadas durante a pandemia de coronavírus aqui no Brasil. Sabe-se que, para além da vigência tardia da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, foi verificada também uma tentativa de uso de dados de forma indevida, uma vez que o Estado, o governo federal, tentou utilizar de dados não anonimizados para a realização de pesquisas e aplicação de monitoramento inteligente, o que tangenciou a adoção de medidas e ações que poderiam ferir a privacidade dos cidadãos brasileiros, bem como o direito fundamental à proteção de dados pessoais. Para além dessas medidas inconstitucionais referentes ao uso de dados pessoais por parte do Estado, como a medida provisória número 954, que foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal, houve também o registro do maior vazamento de dados da história do Brasil. Esse estudo, ele salienta que o uso de dados, quando devidamente regulamentado, contribui para um fluxo informacional seguro e íntegro, inclusive em meios acadêmicos, a exemplos de pesquisas em saúde. Ele contribui também para a implementação de políticas sanitárias e consequente materialização do direito à saúde. Não obstante, diante dessas novas conformações de biopoder mediadas pela hiperconectividade e pelo uso massivo dos dados pessoais, tornou-se notória a tenuidade entre os malefícios e os benefícios que a utilização dessas informações pode causar na sociedade. O uso de dados pessoais, ele parte de um interesse tanto público como privado, uma vez que os dados configuram-se como instrumentos de dominação e também de captação de recursos. A digitalização do corpo humano possui um grande valor no setor saúde, uma vez que os dados eles podem contribuir na eficiência dos serviços ofertados e também na garantia de vantagens financeiras para as grandes empresas da saúde. O uso de dados pessoais tende a contribuir para a saúde coletiva, uma vez que essas informações se caracterizam como relevantes e importantes no que se diz respeito ao planejamento, à promoção e proteção da saúde. Também torna-se necessário um tratamento de dados
sensíveis em saúde por meio de uma legislação mais específica de proteção e uma maior segurança informacional nos meios digitais. A realização de práticas e pesquisas em saúde que envolvem dados pessoais é indispensável para os cidadãos e para a manutenção dos seus direitos, como, por exemplo, o direito à saúde e a proteção dos dados pessoais.